Encontrar um texto citado, Neemias, capítulo de número 1, amém? Leiamos então a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz: Palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que foi escrito por volta do ano 430, 420 a.C. Existem alguns fatos históricos que nós precisamos falar. Obrigado, meu irmão. Não deixa faltar nessa cabaça aqui, não. Existem alguns fatos históricos que nós precisamos narrar acerca do livro de Neemias. Como, por exemplo, Neemias foi o último livro escrito relatando fatos históricos de Israel. Principalmente durante o exílio, pós-exílio, porque ele já vai escrever já após exílio. Então, o livro de Neemias foi o último livro histórico escrito na Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Já o livro do profeta Malaquias foi o último livro profético escrito também no Antigo Testamento. Alguém pode até levantar um questionamento e dizer: mas pastor, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que o livro de Neemias está bem antes dos Salmos, do livro de Jó, de Esté, está bem antes. Concordo com você plenamente. Mas só que os livros, eles estão ali, na Bíblia. Só que eles não estão em ordem cronológica. O único livro que você vai ver que está em ordem cronológica é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Josué. Daí por diante eles já não ficam mais na ordem cronológica. O último livro a ser escrito é Malaquias. Quando você vai para o Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento não foi Mateus. Há uma grande probabilidade de ter sido o Evangelho segundo Marcos. A última epístola de que Paulo escreveu não foi a última, a Filemon. A última que ele escreveu foi 2 Timóteo, que ele já estava sendo oferecido, que ele mesmo disse que já estava sendo oferecido como prêmio de libação, como sacrifício. Obrigado, meu irmão. Mas o último livro do Novo Testamento a ser escrito foi o livro de Apocalipse. Quando a gente vai ler a Bíblia, ela está organizada de uma forma que facilite a leitura dos que gostam de ler, porque infelizmente tem alguns que não gostam de ler. Como por exemplo, a Bíblia está organizada da seguinte forma: livros pentateucos, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois vem os livros históricos, que vêm do livro de Josué até o livro de Esté. Depois vem os livros poéticos, que é o livro de Jó até o livro de Cantares. Depois vem os profetas maiores, que, se eu não estiver enganado, vem de Isaías até Daniel. Depois vem os profetas menores, que é de Oséias até Malaquias. Novo Testamento está organizado da seguinte forma: evangelhos, os evangelhos sinóticos. Os evangelhos são 3 evangelhos sinóticos. Depois vem o evangelho de João. Depois vem o livro histórico, que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Depois vem as epístolas paulinas. Depois as epístolas gerais. E depois vem o livro de Apocalipse. Então a Bíblia ela está organizada da seguinte maneira, da seguinte forma. Por quê, pastor? Para facilitar a leitura do leitor. Agora, quando você vai estudar ela na ordem cronológica, você já vai ver uma diferença. Como, por exemplo, o livro de Neemias e Esdras, na Antiguidade, eles eram um único volume. Tempos depois que eles foram divididos em 2 volumes. O livro de 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis e 2 Reis eram um único volume. Livro de 1 Reis e 2 Reis era um único volume. Depois ele foi dividido. Livro de 1 e 2 Crônicas era um único volume. Depois é que eles foram divididos. Mas o fato é que o livro de Neemias, como eu já falei,
e já narrei para os irmãos, é um livro que narra últimos fatos históricos pós-exílio de Israel. Para você ter ideia, assim como o povo foi levado cativo de três viagens, o povo que também retornou lá da Babilônia para Judá também foram 3 viagens. Por exemplo, no ano 606 o povo é levado, a primeira leva para a Babilônia. No ano 595, se não estiver enganado, foi a segunda leva. E no ano 585 a.C., foi a terceira leva. Aí quando foram para eles retornarem da Babilônia para Judá, aí a primeira leva entre o ano 537 a 536 a.C., foi a primeira leva, quando Esdras retorna com o primeiro grupo. O segundo grupo se dá por volta do ano 457 a.C., e o terceiro grupo, que é o grupo que veio com Neemias, retornou por volta do ano 444 a.C. A distância que percorria entre Judá e Babilônia, ou de Babilônia a Judá, era de 1.440 quilômetros, era uma distância bem considerável. E isso, meu irmão, eles iam, não era de jipe, não, era de pé mesmo, na pernada, ou montado no lombo de um camelo, ou de um jegue, de um gobilo, ou de um cavalo, assim, dependendo das posses de alguns. Irmão, para quem não sabe, gobilo é jegue lá no interior, onde meu pai mora. Então, meus irmãos, era uma viagem bem considerável, uma distância bem considerável, e isso eles faziam a pé. Mas a Bíblia diz que Neemias, quando o livro de Neemias foi escrito, que a Bíblia começa a falar, que ele não estava precisamente na Babilônia, ele estava na Babilônia, só que ele estava na região de Suzã, aonde existia uma fortaleza que o rei Artaxerxes era o rei daquela ocasião. E a Bíblia diz que chega o irmão de Neemias, chamado Anani, e ele começa a perguntar para ele, como é que está lá o povo, como é que está o pessoal, eles estão bem, como é que está a situação deles? E de repente Anani, ele começa a trazer um relatório para Neemias, dizendo para Neemias que a situação do povo que estava ali em Judá era uma situação que não era muito favorável a eles. Como, por exemplo, existia muita miséria do povo, nem todos os judeus foram levados para o cativo. A Bíblia deixa bem clara, se eu não estiver enganado, no livro de Jeremias, que ficou o restante de alguns, nem todos foram levados, mas aqueles que não foram levados, eles passaram por dificuldades financeiras, eles passaram por miséria, e além de eles passarem por tudo isso, Anani traz o relatório dizendo que as portas do templo tinham sido queimadas, a porta da cidade tinha sido queimada, o templo tinha sido destruído e os muros tinham sido derrubados, jogados por terra. Quando Neemias recebe esse relatório, algo acontece no coração dele. E o que foi que aconteceu no coração de Neemias? Neemias, ele começou a se entristecer pela situação do seu povo, pela situação daqueles que ficaram ali, daqueles que ficaram, os remanescentes que ficaram em Judá. Ele ficou muito triste. Aí a própria Bíblia diz, se você tiver com a sua Bíblia aberta, a própria Bíblia diz que no capítulo 1 e no verso de número 4, que Neemias, ele começou a orar ao Deus dos céus. Ele começou a buscar ao Deus dos céus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É justamente sobre oração, a oração eficaz de Neemias. Existem 5 lições que nós podemos aprender com Neemias. Mas pastor, hoje é um culto da família, hoje a mensagem é mais voltada para a família, mas não se preocupe não, que no final você vai entender, em nome do Senhor Jesus. Então Neemias, ele faz uma oração no capítulo 1, do verso de número 4, verso de número 5 e 6, ele faz uma oração fervorosa ao Deus do céu. E segundo o comentário, se eu não estiver enganado, da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, que essa que eu estou usando agora, muito boa, gostei, é o novo lançamento da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele chega a dizer que em respostas à oração de Neemias, Deus deu algumas habilidades para Neemias. Então, olha para cá, foca em mim, dá um zoom. Então, meu irmão, eu quero dizer algo para você antes de nós começarmos a falar as 5 lições que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida. Se você quer receber alguma coisa da parte de Deus, se você ficar com os braços cruzados, ou sentado no banco, ou deitado numa rede, balançando para lá e para cá,
ou deitado na cama assistindo a Netflix, você não vai receber nada dele não, irmão. Mas quando o homem, quando a mulher, ela se propõe a orar ao Deus do céu e a jejuar ao Deus do céu, algo sobrenatural vai acontecer. E o que é que vai acontecer, pastor? Vai acontecer o extraordinário, vai acontecer o incrível, vai acontecer a manifestação de Deus, vai acontecer aquilo que só o meu Deus e o teu Deus sabe fazer, que é o impossível se tornar possível. Então existe, meu irmão e minha irmã, uma necessidade muito grande de cada filho de Deus, de cada filha de Deus, está em oração. Em resposta à oração de Neemias, que foi uma oração fervorosa, Deus deu algumas habilidades para Neemias. A primeira habilidade que Deus deu para Neemias foi a habilidade militar. Se tornou um expert em estratégia militares. A segunda, habilidades políticas, em como conversar politicamente com outros políticos e assim liderar o povo de forma politicamente correta. Terceiro, Deus deu a habilidade de um bom administrador. Pense num administrador formidável. Foi Neemias. Ele chega em Judá, uma cidade com poucos recursos, mas com os poucos recursos que aquela cidade tinha, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Isso é uma habilidade administrativa de forma extraordinária. E a quarta lição que nós aprendemos com Neemias, isso só dentro do primeiro ponto, é a liderança. Pensa num líder formidável, foi Neemias. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar vários líderes que lideraram o povo de Deus de forma eficaz e de forma extraordinária. Mas quando a gente olha para a vida de Neemias, a gente se surpreende com as atitudes que esse líder tomou para o bem do povo, com as reformas que ele fez, tanto reforma social, econômica, como também reformas espirituais que ele fez na cidade de Judá. Foi um líder exemplar. Para quem deseja ou aspira à liderança, ou tem chamado para a liderança, eu lhe recomendo ler alguns livros da Bíblia. Primeiro, leia Neemias. Leia Josué, leia Neemias. No Novo Testamento, leia 1 e 2 Timóteo. Leia também a carta de Paulo a Tito. São livros que foram escritos para líderes, para aqueles que querem ser líderes bem-sucedidos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Da mesma maneira, podemos acreditar na força da oração e do jejum. Neemias, ele se propôs a orar. Neemias, ele se propôs a jejuar, e aí Deus deu essas 4 habilidades para ele: estratégia militar, política, administrativa e liderança. Se você quer ver alguma coisa a mudar e se tornar diferente na tua vida, não se torne somente uma pessoa de oração, mas se torne uma pessoa de oração e também faça a prática do jejum, que aí você vai ver, meu irmão, Deus se manifestando no meio do seu povo. E eu vou além, Deus se manifestando no meio da tua família. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia diz, Tiago, capítulo de número 5, verso 16, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada, que a última parte do versículo, que a oração de um justo, ele pode muito em seus efeitos. Quantos aqui já foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo? Se você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, e se você está andando conforme a justiça de Deus, a tua oração, ela vai produzir resultados. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu vou repetir: se você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, e se você tem andado na justiça de Deus, a tua oração vai produzir resultados. Tua oração não vai ficar só na telha, não. A tua oração vai chegar à presença do eterno Deus. E quando ela é acompanhada de jejum, meu irmão, não tem capeta, não tem demônio que fique na frente. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14, a Bíblia vai contar a história de um rapaz, de um jovem, que um espírito imundo se apoderou da vida dele quando ele era criança. E o espírito que estava na vida dele, o capeta, o cão, o demônio que estava na vida dele, era um demônio também que impedia dele falar. Era um demônio surdo e mudo, se eu não estiver enganado.
A história diz que o pai daquele menino pega aquele menino e leva para os discípulos. Olha, ore aí para... Eu trouxe este meu filho para vocês orarem por ele. E os discípulos começaram a orar. E os discípulos começaram a repreender e o demônio não saiu. E os discípulos insistiram em orar, mas o demônio não saiu. A Bíblia deixa bem clara que o pai daquele menino chega aos pés de Jesus chorando e pedindo socorro. Automaticamente Jesus se propôs a socorrer aquele pai de família e deixou bem claro: olha, o meu filho está endemoniado. Jesus fez uma entrevista com ele. Há quanto tempo se sucede isso com esse rapaz? Ele desde a infância. Às vezes joga ele no chão, às vezes joga ele no fogo. Eu trouxe para que os teus discípulos pudessem o curar, e os teus discípulos não conseguiram. De repente Jesus, ele toma a palavra e diz: ó geração incrédula, ó bando de incrédulo, esta casta de demônio não sai a não ser por oração e jejum. Olha para mim, foca em mim neste momento. Eu quero dizer para você que há situações na tua vida que só vai ser resolvida através da oração e através do jejum. E eu volto aí e quero te falar para você em rápidas palavras dessa noite: volte a jejuar. Volte a jejuar. Você precisa jejuar. O povo de Deus precisa voltar a esta prática do jejum. Tem pessoas que nunca foram batizadas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nunca jejuaram na vida. Tem pessoas que nunca conseguiram obter vitória sobre certos pecados, sobre certas tentações, porque nunca jejuaram em suas vidas. Resultados serão satisfatórios se a tua oração ela andar acompanhada de oração e de jejum. Para o povo que quer vitória, eles têm que andar desta maneira. Mas se você está acostumado com a mesma coisa, permanece da mesma forma que você está. Mas se você quer mudança, a partir de hoje tome um posicionamento de crente e comece a orar e a jejuar o teu Deus. Aleluia! Ai, xedemarraço decai, aleluia. Eu pergunto para você nessa noite: você está sentindo a presença dele aí? Você está sentindo a presença dele aí? Eu estou sentindo a presença dele. Me lembrei do Márcio Braga. Me deu vontade de dar um mortal por cima desse púlpito, porque, meu irmão, a graça dele se apodera da vida de quem ora e de quem jejua. Abaixuremarraço decai, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para o pai de família, para a mãe de família, escute o que eu vou dizer. Se você quer ver certas situações mudar dentro da tua casa, dentro do teu casamento, a partir de hoje, mude. A partir de hoje, faça uma aliança com o Senhor. Eu vou orar e eu vou jejuar o Deus do céu. E o Deus do céu vai atender ao meu pedido. Mude o teu modo de orar. Mude a tua oração. Mude a tua forma de pensar, meu irmão. Te entrega mais ao Senhor. Te lança mais no braço dele, que você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. E o que é que ele vai fazer, pastor? Ele vai fazer só aquilo que ele sabe. O que eu não sei fazer, ele vai fazer, que é o extraordinário, o incrível, o sobrenatural. Ele vai agir, irmão, de uma forma que até manequim de loja vai ficar encabulado, porque o nosso Deus sabe trabalhar. Segunda coisa, Neemias, quando ele estava orando ao Senhor, na oração de Neemias, que a oração dele foi fervorosa, ele reconheceu a grandeza daquele a quem ele orava. Para quem que ele estava orando? Ele estava orando para o Senhor. Ele estava orando ao Deus Todo-Poderoso. Então, nas tuas orações, nas minhas orações, há uma necessidade de nós reconhecermos a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é grande. O nosso Deus é tão grande, a grandeza dele é tão extraordinária. Capítulo 40 do livro de Isaías. Você pode ler em casa, capítulo 40 do livro de Isaías, vai descrever a grandeza do Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 40, que Deus ele está assentado sobre o globo da terra. Meu irmão, imaginemos que aqui é o globo da terra. Agora imaginemos Deus assentado sobre o globo da terra. Só alguém que tem um poder grandioso, que é grande, pode fazer isso. A mesma Bíblia diz no capítulo 40 de Isaías, que ele pega o céu
céu e enrola o céu como uma cortina. Ele pega o céu aqui e enrola como uma cortina, depois pega o céu e desenrola como se fosse uma cortina. O nosso Deus é poderoso. A Bíblia diz também no mesmo capítulo 40 do livro de Isaías, que ele enche o oceano com a concha da sua mão. Aí ele compara as nações, ele compara o Brasil, ele compara aí a maior nação da face da terra como um grão de areia no fundo de um balde. E eu convido você a levantar as mãos e adorar esse Deus grandioso. Levante sua mão por alguns segundos e adore. Adore, adore e glorifique esse Deus todo-poderoso que te salvou, que te ama, que tem derramado da sua graça sobre a tua vida, que tem renovado as tuas forças, que tem colocado poder sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Neemias, ele reconheceu a grandeza daquele em que ele orava. Capítulo 1, verso de número 5, ele diz: e disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que ele chama Deus. Ele chama Deus de... Ele chama o Deus de Deus dos céus, o soberano. Ele chama o Deus grande e terrível. Aleluia. Esse Deus, meu irmão, que colocou terror diante das nações, quando a nação de Judá, quando a nação de Israel saiu lá do Egito para ir para a terra prometida, quando o povo estava em comunhão, o que acontecia? O terror do Senhor ia adiante dos povos. Antes de Israel chegar lá, os inimigos já estavam tudo tremendo, já estavam todos tenebrosos. Sabe por quê? Porque só Deus pode fazer essas coisas. Só Ele pode fazer essas coisas extraordinárias e incríveis no meio daqueles que clamam por Ele. Outra coisa interessante, que Neemias reconheceu a grandeza de Deus. Ele, portanto, identificou Ele como Deus dos céus, já falamos. Ele também identificou Ele, aquele que é grande e impressionante, porque o nosso Deus impressiona a cada milagre que Ele realiza. Ele realiza de uma forma para nos impressionar. Quem já morou no interior, ou quem tem sítio e cria ave, que eu vou falar, vai ser interessante. Existe uma chamada peru, né? A gente chama peru, mas é peru. E o peru, na hora que você chega para ele, que você assovia, ou bate palma, o bicho, né? Glu, 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 ele canta. E aquilo ali encabula a gente. Toda vez que você fazer algum ruído, o peru, ele vai cantar. Pois é, nosso Deus é tão grandioso que ele encabula até os perus, meu irmão. Aleluia. Pode até se suar os teus ouvidos de uma forma cômica, mas o nosso Deus, ele nos impressiona. Quantos já foram surpreendidos pelo Deus Todo-Poderoso? Eu já vi milagres da parte dele acontecer na minha família. Eu já vi milagres da parte dele acontecer na minha vida. Eu já vi milagres da parte dele acontecer na vida da minha esposa, que eu chamo de meu chuchu. Eu já vi milagres acontecer na vida de muita gente. Eu já vi milagres e curas e maravilhas acontecendo no meio do povo de Deus. Só o nosso Deus de forma impressionante faz isso, e só Ele sabe fazer bem feito. Você pode ainda glorificar o nome dEle. Outra coisa que ele reconhece Ele como aquele que guarda a sua aliança de amor. Hoje pela manhã, eu estive ministrando na congregação Arca da Aliança e falei algo interessante. Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Aleluia. Com quem você tem feito a tua aliança? Não responda para mim, responda para Deus. Com quem você tem feito a tua aliança? Há pessoas que outrora lá no passado fizeram pactos com o maligno, fizeram pacto com demônios, fizeram pacto de sangue. Tem até alguns, isso só aos nossos ouvidos. Eu li um artigo interessante, que tem até alguns que oferecem até um membro da família
em pacto com o demônio para se enriquecer. Mas o povo de Deus não tem pacto com o demônio. O povo de Deus não tem pacto com o mundo. O povo de Deus, ele tem uma aliança eterna, uma aliança gloriosa, aleluia, que ela foi aberta lá na cruz do Calvário. E todos aqueles que se aproximarem de Cristo e permanecerem em Cristo terão uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente existe um grupo que às vezes dentro da casa do Senhor ouve a palavra do Senhor, não deixa a palavra descer para o coração e fazem aliança com o mundo. Em nome do Senhor Jesus, feche os olhos, por favor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, adore a Ele por alguns segundos. Aleluia. Adore a Ele. Para aqueles que estão aí com compromisso com o mundo, este compromisso que você fez com o mundo, ele cai por terra hoje no nome de Jesus. O teu compromisso é com o céu, a tua aliança é com Jesus Cristo de Nazaré, a tua aliança é com Deus Todo-Poderoso, porque todos aqueles que têm aliança com Ele, há uma promessa. E qual é a promessa? Ele vem buscar aqueles que têm aliança e guardam os seus estatutos e guardam a aliança que foi feita com Ele. Você tem guardado a tua aliança com o Todo-Poderoso? Você tem firmado a tua aliança com Ele? Ou a tua aliança tem sido com o mundo? Se a tua aliança foi com o mundo, quebre ela hoje no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer isso: hoje eu rompo esta aliança com o mundo, porque a minha aliança é com o Cristo Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Compreender a grandeza de Deus deu a ele, quando Neemias compreendeu a grandeza de Deus, que Deus é grande, Neemias recebeu 2 benefícios da parte do Senhor. O primeiro benefício que Neemias recebeu foi coragem. Diga comigo, coragem. Neemias recebeu coragem da parte do Senhor nosso Deus. E a segunda coisa que ele recebeu, dada pela parte do nosso Deus, e Deus só aperfeiçoou na vida de Neemias, diga comigo, fé. Ele acrescentou mais a fé de Neemias. 2 coisas interessantes quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. Primeiro, Ele nos dá coragem. Segundo, Ele nos dá uma fé com qualidade. Alguém que diz e prega assim: a tua fé, se ela está pequena, ela tem que se tornar grande. Eu não vi nenhum versículo na Bíblia falando de fé grande ou de fé pequena. Você já viu, irmão Araújo? Não existe. Isso aí é falácia de alguns pregadores que não leem a Bíblia direito. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo de número 17, verso 19, Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: lança-te daqui para lá, e ele vai, nada vos será impossível. Jesus falou de grandeza? Não. Jesus falou de pequenez? Não. Jesus falou de fé com qualidade. Por quê? A semente de mostarda, o grão de mostarda, é uma das sementes que tem o maior teor de qualidade. Essa mostarda que você come aí, para você ter ideia, existem várias variações que são extraídas do único grão de mostarda. Então é uma semente que até agora não conseguiram sintetizar ela, ou incestar ela, com outras sementes, por causa do grande teor de qualidade que esta semente tem. Então o que Deus está dizendo para você nessa noite, através da minha boca e da minha vida, é que a tua fé tem que ser uma fé com qualidade. Em outras palavras, a tua fé tem que ser uma fé que agrade a Deus. Jesus estava dizendo isso: a tua fé tem que me agradar. Ai, de calabaço de raia, e calabaço de cantaraia. Por que Deus deu tudo isso para Neemias?
Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Salmo 121, olha para cá, olha a manifestação da fé de Davi aqui, com qualidade. Salmo 121, o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. Ele olhou para a direita, monte. Ele olhou para a esquerda, monte. Ele olhou para as suas frentes, a continuação do monte, por conta do vale. Ele olhou para trás, novamente vale, e de um lado do outro, montes. Ele entendeu o seguinte: que o socorro dele não vinha nem de A, nem de B, nem do norte, nem do sul, mas ele entendeu que o socorro dele vinha das alturas. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Espírito do Senhor mandou te dizer nessa noite que o teu socorro não vem do teu vizinho, não vem da direita e nem da esquerda. Levante a mão. Ele vem do alto, vem do trono do Supremo. É de lá que vem o teu socorro. Qual é a problemática de tudo isso, pastor? A problemática é que muita gente, irmã Eliette, não entendeu ainda. Leia a Bíblia, mas parece que está lendo de cabeça para baixo. Vire ela. Leia com atenção. E você verás, aleluia, o quanto Deus quer falar contigo através da palavra. Quando você entender isso, ela vai descer para o teu coração. E quando ela descer para o teu coração, aí você vai começar a usar a palavra, aleluia, para socorrer alguém quando estiver precisando de socorro e de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu caminhar para o encerramento. Terceira lição que nós aprendemos com Neemias. Neemias orou para ser bem sucedido. A viagem que Neemias ia fazer, irmão, era distante. Era de 1.440 quilômetros. E ele orou ao Senhor, capítulo 1, verso de número 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. A tua oração, irmão, tem que ser uma oração também igual a de Neemias. Você tem que orar para ser bem sucedido. Quando fala de bem sucedido, existem algumas ideias que são criadas, que bem sucedido é para alguém que tem dinheiro. Alguém pode até ter dinheiro, ser bem sucedido financeiramente, mas será que ele tem uma vida espiritual bem sucedida? É uma reflexão para nós nessa noite. Neemias, ele orou para que Deus desse sucesso na sua viagem, na sua jornada. Eu pergunto para você, olha para cá, foca em mim, dá um zoom aí. Está filmando o negócio aí, tá? Olha para cá. Você tem orado para que a tua jornada cristã que seja uma jornada bem sucedida? Nós estamos aqui de passagem, né, irmão Zé? Nós estamos aqui de passagem. Às vezes você ora por milhões de coisas, mas tem coisas que você não ora, que é por você mesmo, e para que a tua vida espiritual vá bem perante ao Senhor. Nessa noite a palavra do Senhor diz para mim e para ti, que nós precisamos orar para a nossa trajetória aqui nessa terra ser bem sucedida. Aleluia! Para que a nossa passagem aqui nessa terra não venha a ser uma passagem de escândalos, mas uma passagem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. Eu estava numa congregação ontem, não vou nem dizer a área, estava numa congregação, e o pastor daquela área chegou para mim e falou: está indo fulano e tal? Estou vendo, sim, senhor. Aquele rapaz ali, ó, lá de cima da rua, lá no final da rua, aqui em todo o bairro, todo mundo respeita ele como crente. Irmão, que eu achei lindo aquilo ali. E no finalzinho eu fiz questão de ir lá e pegar na mão dele. Que é isso, pastor? Exemplo de vida. Você precisa orar para você ser bem sucedido. Tem pessoas que oram e Deus dá sucesso financeiro, amém. Mas ser bem sucedido espiritualmente é melhor ainda. Aleluia, aleluia. Eu vou perguntar para você, você está sentindo a graça de Deus aí na tua vida? Quarto, Neemias orou contra a oposição. Capítulo 4, quem tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor. Capítulo 4, verso de número 4, a Bíblia diz assim:
Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativos, e não cubras as suas iniquidades, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro e cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vamos ficar com o verso 4 e 5. Existiam opositores na época de Neemias. Existia um rapaz lá chamado Sambalate, existia outro cidadão chamado Tobias, e os associados, a gangue, né? A gangue do mal, a turma do mal, que começaram a desprezar Neemias, porque Neemias estava edificando os muros. Porque Neemias estava edificando os muros. Neemias, naquela edificação, na empolgação para edificar, se levanta esses dois cidadãos, e se ia também os associados, para debochar de Neemias, para dizer que até uma raposa ia derrubar os tijolos que eles fossem colocando ali. Até uma raposa vai derrubar este muro. Olhe para cá. Olhe para a sua direita, por favor. Perdão, para ficar mais bonito, olha para a pessoa que está do seu lado. Você já olhou para ela? Diga para ela assim: meu irmão. Olhe para ela, bem na bolota do olho dela. Diga: meu irmão não é meu inimigo. Olha para a pessoa que está do outro lado, diga: meu irmão não é meu inimigo. Olha para cá, escuta o que eu vou dizer agora, que eu vou falar sério. Tem pessoas, irmãos, que dizem que tem inimigos. E nós temos inimigos, mas o nosso inimigo, ele não é constituído nem de carne e sangue. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados. A nossa luta, irmão, ela não é no físico. Nossa luta não é nos degladiarmos, não é lutarmos corporalmente em um ringue, como se estivéssemos em um ringue, dando um golpe de Muay Thai, capoeira, taekwondo, e até os golpes aqui, o golpe aqui do interior, os golpes nordestinos, que é o golpe de peixeira. Não, a nossa luta, ela é espiritual. Nós temos um inimigo. Na época de Neemias, ele tinha um inimigo físico, que esse inimigo se levantou para atrapalhar a obra do Senhor. E aqui eu volto para as famílias nesta noite. O inimigo das famílias hoje, ele não é constituído de carne e sangue. O inimigo das famílias hoje, ele é espiritual. O teu inimigo hoje se chama o diabo e a sua legião de demônios. Quando todos entenderem e compreenderem que os inimigos, eles são espiritual, a oração vai mudar. Aleluia. A direção da oração, ela vai tomar outras proporções, ela vai pegar outro rumo, e assim você vai saber combater o teu inimigo. O teu inimigo, ele tem tentado atrapalhar a tua casa. O teu inimigo, ele tem tentado atrapalhar o teu casamento. O teu inimigo, ele quer causar um divórcio dentro da tua casa. Mas debaixo do sangue do Cordeiro, e pela autoridade de Deus que foi dada sobre a minha vida para ministrar sobre a tua vida, o teu inimigo vai cair por terra hoje, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu convido você a fechar os olhos e adorar o Rei, adorar o Senhor dos Senhores. Eu já estou encerrando, meus irmãos. Neemias orou pedindo força. A quinta lição: Neemias orou pedindo força, irmã Késia. Lá no capítulo de número 6, verso 9, vou ler para você. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Irmão, eu acho lindo isso aqui, sabe por quê? Porque Neemias, ele foi até onde deu, até onde ele conseguiu, irmã Eliette, irmã Joelma, ele foi. Mas aí chegou um momento que as forças dele acabou. As forças dele, não tinha mais como ele lutar com as forças do seu punho, do seu braço. O que Neemias fez? Ele fez o que todo crente deve fazer nos momentos de angústia: orar ao Deus do céu pedindo força. Aleluia.
Aleluia, orar ao Deus do céu. Para a mocidade que quer força, ore ao Deus do céu, pedindo força. Para a juventude, para os adolescentes que quer força, ore ao Deus do céu para Ele te dar força. Para as irmãs, para a membresia que congrega neste local, ore para que o Senhor venha te dar força. E eu vejo algo extraordinário acontecendo aqui. E o que é que acontece? Porque quando as nossas forças se acabam, a gente ora. E quando a gente ora, vem a força de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E nesta noite Deus está derramando da sua força sobre a tua vida. Você que chegou dizendo aqui que não aguenta mais, que não dá mais, que vai desistir de tudo, não é hora de desistir, porque o Espírito do Senhor me impulsiona a te dizer que Ele está te dando força agora. Pastor, mas aconteceu uma situação tão terrível na minha vida, eu não sei nem como é que eu consigo chegar aqui. Você chega até aqui, sabe por quê? Porque o Papai do céu, Ele tem te trazido a este lugar. O Papai do céu tem te trazido a este lugar para você adorar. Você precisa entender que você precisa, meu irmão, adentrar o santuário do Altíssimo, orar a Ele, pedindo força. Porque quando tuas forças e as minhas forças acabam, entra o agir sobrenatural de Deus. Eu pergunto aqui nessa noite, quantos de nós já nos achamos em situação que as forças acabaram? Eu já me achei muitas vezes. Não dá não, Senhor. Agora, Senhor, eu vou lutar de outra forma. Primeiro, eu vou me munir das armas espirituais em Efésios 6. Depois que o crente ele se arma com as armas espirituais, ele vai guerrear diferente. Ele vai guerrear com a força de Deus. Ai, eu vou já terminar. Estou encerrando, estou finalizando. Mas eu preciso dizer isso para você. Talvez você tenha lutado pela tua família de forma errada. Talvez você tenha lutado com as tuas forças, querendo obrigar. Esse não é o caminho. A palavra do Senhor para ti nessa noite é: não por força e nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Se você já fez de tudo, não mudou nada, pegue tudo e entrega nas mãos do teu Deus. E espera Ele agir, que tu verás o que Ele vai fazer dentro de poucos dias. Sabe por que Ele não agiu ainda? Aleluia. É porque tu ainda está insistindo, lutando com as tuas forças, dando murro no vento, dando soco no ar. Pare com isso. Desista desse tipo de luta. Não vai obter resultados. Aleluia. Mas se você lutar com as forças de Deus e com as armas espirituais, a vitória é garantida no nome de Jesus. Para encerrar, já estou caminhando para o encerramento. Aleluia! Neemias orou, pedindo força a Deus. E Deus agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Faça assim com as suas mãos neste momento, por favor. Faça assim, por favor. Isso aqui não é misticismo, não. Isso aqui é crença. Misticismo é outras coisas. E outra oportunidade de falar sobre misticismo em um culto de ensino. Faça assim nesta noite e diga assim: Deus, diga Deus. Deus, me dai-me força, porque as minhas se acabaram. E em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, receba a força de Deus. Receba a força de Deus sobre a tua vida agora, em o nome de Jesus. Meu irmão, tem dia que a gente prega pela misericórdia de Deus, mas tem dia que a gente está com vontade de pregar, a gente está com vontade de gritar, a gente está com vontade de exaltar o Deus Todo-Poderoso. E pensa que eu estou num desses dias hoje, eu estou empolgado hoje, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ao orar pedindo forças, Neemias também descobriu uma grande verdade que tantas vezes nos encoraja em nossas lutas. Vou ler novamente. Ao orar pedindo forças, Neemias também descobriu uma grande verdade que tantas vezes nos encoraja em nossas lutas. Capítulo de número 8, quem tiver com a Bíblia aberta, vamos ler. Meu irmão, eu vou ler bem aqui no aplicativo do celular, peço permissão, porque minha visão, meu irmão, para longe eu enxergo até briga de foice, de piolho, mas para perto, tá prestando mais para nada não. Eu vou abrir aqui no aplicativo que dá um zoom aqui, fica melhor para mim. Capítulo de número 8, verso 10, por favor. Vamos ler? Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias entendeu isto, que a alegria do Senhor era a força dele. E esta força, ela pode ser explicada da seguinte maneira: hoje nós precisamos de mais força para vencer. Primeiro, fisicamente, estarmos bem, estarmos com saúde. Segundo, emocionalmente, porque às vezes existem pessoas, tem aqui a psicóloga, a irmã Késia, que às vezes pessoas precisam de tratamento psicológico para melhorar o seu emocional, precisa de um acompanhamento, precisa ser acompanhado por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional ou por um psiquiatra para poder ter uma melhor qualidade de vida. Deus, Ele nos dá força para vencer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Encerro nessa noite citando a frase de um pregador célebre chamado Jonathan Edwards, que disse: não há como os cristãos fazerem tanto para promover a obra de Deus e avançar o reino de Cristo, como pela oração. Fique em pé, por favor, vou já encerrar. Eu creio, meu irmão, que você entendeu a mensagem nessa noite, amém? Você entendeu o que o Espírito do Senhor falou ao teu coração e à tua vida. Deus, meu irmão, Ele quer que você esteja bem. Deus, Ele quer que você viva bem. Deus quer, meu irmão, que você esteja na presença dEle. Deus quer que você largue a preguiça de lado e se lance aos pés dEle. Hoje pela manhã eu vivi uma coisa assim, que rapaz, só para quem entende os mistérios de Deus vai compreender o que eu vou dizer. Ontem eu não comi só um pouquinho, fui ministrar a palavra do Senhor, cheguei, comi outro pouquinho, fui dormir. Acordei, meu irmão, uma fome, parece que tinha um dragão na barriga hoje. E me preparei, acordei cedo e comecei a me preparar para pregar. Aí eu digo, rapaz, eu vou comer aqui um pedacinho de bolo com café e vou para o trabalho do Senhor. Aí aquela voz falou no meu coração: não comas. Aleluia. Eu digo, eu estou ouvindo coisas, será que é a fome? É as tripas aqui em greve, é as tripas urrando aqui em greve, parece que tinha um lobo dentro da minha barriga, irmão, uivando. Aí eu entendi, não comas. Eu entendi. O Senhor queria, o Espírito do Senhor queria que eu jejuasse. E os meus jejuns são um tanto diferentes. Às vezes eu tomo café, aí eu tiro o resto do dia. Às vezes eu almoço, aí não janto, aí tiro o resto. Os meus jejuns são porque não existe horário para jejuar. Existe o jejum que é feito. Você pode fazer ele antes de você deitar, você pode comer uma refeição e jejuar. Você pode acordar de manhã, tomar o seu café e tirar o resto do dia para jejuar. Vai de acordo com o seu metabolismo, conforme a tua resistência física. E hoje, meu irmão, eu vi algo extraordinário de Deus acontecer naquele lugar. Foi porque o Senhor pregou? Não. É porque a presença de Deus estava lá, irmão. É raro, meu irmão, você ver um culto onde tem criancinhas de 4, 5 anos, 10 anos, todas chorando na presença de Deus e recebendo o poder do alto.
Aquilo ali eu fiquei impressionado. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus do céu, Deus é espetacular. Haverá dias que o Espírito do Senhor vai dizer para você, como Ele disse para mim, não comas. Você precisa tirar tempo para jejuar. Você precisa tirar tempo para orar pela tua família, orar, jejuar pela tua família. A minha esposa, meu irmão, isso aí é um jejum vivo. Enquanto a minha esposa tira, eu vou jejuar. Aí eu chego para ela, e aí minha filha, bora encher o bucho, ela, não, eu já entendi. Eu sei que ela está em jejum, ela está orando. Não precisa ela me dizer. Às vezes quando ela não vai comer nada, eu já entendi. Ela está em jejum, ela está orando ao Senhor. E nesta noite o Espírito do Senhor diz para mim dizer para você, não negligencie mais o jejum, mocidade. Oh, mocidade, não sejam mais negligentes com a prática do jejum. As irmãs jejuam mais do que os varões. Tem umas que têm os seus problemas de saúde, mas não conseguem jejuar, né, irmã Araújo? Tem alguns que têm os seus problemas de saúde e não conseguem. Mas para aqueles que estão saudáveis, o jejum vai te fazer bem. E o jejum, vou falar isso de forma bem calma, que eu vou já orar para encerrar. E o jejum, meu irmão, você abre mão de comer para sacrificar sua carne. Você abre mão de comer uma comida saborosa para você dedicar aquele tempo ao Senhor. E quando você faz isto, quase todas as tuas orações são respondidas. Para quem faz isso. Mas para quem não faz, infelizmente vai demorar um pouco. Pode até ser que Deus responde por sua grande misericórdia, porque Ele é misericordioso. Mas para aqueles que gostam de jejuar, sempre há uma provisão de Deus para ele. Feche os olhos. Sempre há uma escapatória, aleluia. Sempre há uma porta de escape, sempre há uma porta de refúgio para ele se refugiar. Sabe por que talvez você não recebeu sua cura ainda? É porque você tem negligenciado tanto a oração como o jejum. Eu vou falar bem calmo agora, eu não vou falar mais alto. Até porque a voz, já foi. Mas o Espírito do Senhor, aleluia, Ele vai começar a estremecer dentro do teu coração. Ele vai começar a abalar estruturas de crente. Ele não vai incomodar, porque quem incomoda, né, irmã Lília, é o diabo é que incomoda, o capeta lá que incomoda. O Espírito Santo, ele é sensível, ele não incomoda, ele pede de forma educada. Mas tem pessoas aqui, meu irmão, que ele vai começar a ser estremecido pela presença do Espírito Santo. Eles vão sentir mais necessidade de orar. Eles vão sentir mais a necessidade de estar na presença de Deus. Vamos orar? Quantos precisam de oração? Levante sua mão, feche seus olhos, eu vou já orar. Mas antes de orar, me ouça, por favor. Para quem quer mudança no casamento, agora eu vou falar de forma bem audível, para que você me ouça. Para quem quer mudança no casamento, se o relacionamento não está bacana, não está legal, como costuma dizer um colega meu, não está de boa, porque talvez você não esteja orando de forma correta, fazendo a prática do jejum. Eu já ouvi muitos testemunhos de muitas servas do Senhor e servos do Senhor, que entrou em conflito, o seu casamento entrou em crise, e eles oraram e jejuaram, e Deus mudou a situação. Eu prego para famílias nesta noite, eu prego para você, a Assembleia de Deus que congrega aqui na congregação Getsemane. Tem coisas que só vai ser mudado através da prática da oração e do jejum. Vamos orar? Pai Celestial, eu vou orar de olhos abertos, mas você feche seus olhos, por favor. Pai Celestial, Pai Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nós apresentamos as famílias que congregam aqui neste local. Nós sabemos, Pai, a importância que há, Senhor, em estar na Tua presença. Nós sabemos da importância que há de buscar a Tua presença, Senhor, pelas madrugadas. Quantas vezes o Senhor nos tem despertado na madrugada para orar.
E eu acredito, Senhor, que o Senhor vai começar a despertar crente aqui para orar de madrugada. Ai, achurimarraço decai. O sono vai fugir dos teus olhos, porque o Senhor quer ter um encontro real contigo. O sobrenatural vai começar a acontecer. Ah, pastor, mas o Senhor fala tanto sobre o sobrenatural. Eu preciso falar, meu irmão, sobre o sobrenatural. Porque, meu irmão, o crente tem que sair do natural e entrar no sobrenatural. Porque se ele não entrar no sobrenatural, ele não viverá experiências profundas com Deus. Levante sua mão, por favor, bem alto, alto da sua cabeça. Eu sei que cansa, eu sei que dói, às vezes está com as mãos levantadas, mas em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, receba renovo da parte do Eterno sobre a tua vida. Eu ministro sobre a tua vida neste momento. Para aqueles que estão enfermos, doentes, eu ministro a cura, a saúde agora no nome de Jesus. Sobre as famílias que estão em crise, aleluia. As famílias que estão em crise, eu oro neste momento, Pai. Eu repreendo esta crise no matrimônio em o nome de Jesus. Eu repreendo agora. Eu repreendo esse pensamento de desistência do casamento. Eu repreendo esse pensamento de pegar tudo e sair de casa e ir embora. Está repreendido no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Meu irmão, estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui, que se eu pudesse eu arrancava da minha vida e colocaria na vida de cada um de vocês nessa noite. Eu não vim aqui brincar de pregar para vocês, não. Eu vim aqui foi ministrar sobre a tua vida, com a responsabilidade que me foi dada para pregar. Eu prego para você dizendo: o Senhor quer entrar mais dentro da tua casa, mais dentro da tua família, para Ele fazer o extraordinário. Eu vou dizer algo aqui nesta noite. Fique com os olhos fechados, por favor. Fique em espírito de oração e de adoração, por favor. Mas me escute o que eu vou dizer. Pare de ir com peso. Pare de estar dando ouvidos a ensinamentos de demônios. Pastor, o senhor pegou pesado, Às vezes tem pessoas que ficam seguindo, assistindo vários vídeos na internet. Aí pessoas que não têm base bíblica, não têm fundamento bíblico, e vai nesse pensamento. Está repreendido no nome de Jesus. Para mim, meu irmão, se alguém falar alguma verdade, alguma coisa, meu irmão Nil, e se não tiver aqui nesse livro santo, eu descarto. Abaixo de Candaraia. Quantos casamentos têm entrado em crise porque muitas pessoas têm dado ouvido a ensinamento de demônio? Vai cair por terra esses pensamentos hoje, em nome de Jesus. O Senhor Jesus te uniu. O Senhor Jesus uniu homem e mulher, macho e fêmea, para viverem uma vida, mesmo passando por alto e baixo, mas uma vida feliz sobre a face da terra. Receba no nome do Senhor Jesus a graça de Deus sobre a tua vida. Receba neste momento o renovo sobre a tua vida. Para você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora no nome de Jesus. Receba batismo, receba força, receba renovo, receba cura, receba dom de discernir entre o que é certo e o que é errado. Oh Deus, nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor vai fazer milagres. E eu creio, Senhor, que o Senhor já está realizando milagres aqui neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora as doenças do estômago. Eu repreendo agora as doenças cardíacas. Aqueles que estão com problema no coração, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm problema de coluna, desvio na coluna, bico de papagaio e outros bicos que podem surgir, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus.
Sinta o toque do Senhor Jesus aí na tua vida. Sinta a cura acontecendo na tua vida agora, em o nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus. Eu quero encerrar, mas eu estou sentindo graça de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo graça de Deus neste lugar. Eu quero que você também está sentindo a graça dele aí. Pastor, eu não estou sentindo nada, porque não quer, porque não veio para cultuar. Mas para quem veio para cultuar, para quem veio ouvir a mensagem, para quem veio oferecer um culto ao Senhor, meu irmão, ele se sensibiliza à voz do Eterno, ele chora na presença de Deus, ele glorifica o Senhor, ele dá glória ao Senhor, ele repreende o mal, ele recebe cura, ele recebe renovo, ele é abastecido pelo Eterno Deus. Pai Celestial, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença neste lugar. O culto é teu, Senhor, o culto é para o Senhor, e nós te glorificamos em o nome de Jesus. Pai querido, leve-nos em paz e em segurança para as nossas casas. Nos dê uma noite abençoada na tua presença. E aquele irmão e aquela irmã que está nos assistindo neste momento, Pai, em nome de Jesus, se o teu filho estiver doente, ou a tua filha, cura ele agora, cura ela agora no nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, continua conosco, nos dê uma semana abençoada na tua presença, é o que nós te pedimos e te bendizendo no nome de Jesus, amém. Levante sua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, e o povo de Deus diz, amém, meus irmãos.